desde o início, o homem, ele procura saber quem ele é, de onde ele veio e principalmente para onde ele vai. E quando nós falamos de salvação, então, estamos falando do quê? Do que se trata a salvação? Será que eu estou aprisionado? Será que eu estou correndo risco? O que está acontecendo que eu necessito dessa salvação? Por isso, apesar de não termos um protocolo ou um registro que todo mundo tem que pensar em salvação, mas o fato, de forma natural e antropológica, é que todo mundo pensa em salvação. Salvação do quê? O que eu vou fazer depois que morrer? Existe vida? Não existe vida? Se existe, para onde eu vou? Com quem eu vou? Quem pode ir? Você começa a pensar em várias questões. A salvação, então, é um tema que impacta o ser humano. Impacta todos nós. Afinal, quem não deseja ter um futuro garantido? E só uma nota de rodapé. Quando nós estamos falando de salvação, e agora num recorte cristão, estou querendo dizer o quê? É aquele camarada que nasceu nesse mundo, e se ele nasceu, né? Nesse mundo, não dá para nascer em outro, nasceu nesse mundo, ele nasce pecador, e por ter a sua natureza pecaminosa, ele peca, e por ele pecar, ele está condenado a viver separado por toda a sua eternidade da presença do Senhor. Ou seja, distante do Senhor. Sendo assim, o homem está condenado e separado. Como que eu faço para estar na presença do Senhor? A salvação necessita de que o homem seja justificado. Para que agora, sendo justo, não tendo mais em sua conta o pecado, ele possa estar na presença de Deus. E o fato de eu entender isso e confessar isso, como nós vamos ver, torna-me uma pessoa resgatada. Se antes eu tinha condenação, agora eu não tenho mais essa condenação. Agora eu sou salvo da condenação. Então, quando a gente vai falando de salvação, você está entendendo o que eu quero dizer. Você foi salvo da condenação e agora você está na presença do Senhor. A questão, outra questão, e aí voltando, já fechamos a nota de rodapé, e a questão agora é, a salvação não é um debate teórico. A salvação não é simplesmente uma afirmação, uma filosofia, uma ideia. A salvação é uma decisão. Uma decisão que parte do Senhor em te salvar, e uma decisão que resulta, ou que lhe faz, também tomar uma decisão de crer. Então, quando estamos falando de salvação, não estamos falando de mais uma ideia, de uma filosofia, de um conceito, mas estamos falando de algo vivido, algo prático. A salvação é experimentada. Se estivéssemos, então, enganados, se formos enganados a respeito de algo tão importante que depende o nosso pós-morte, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não quero ser enganado, eu não quero ficar confuso, mas eu quero então conhecer, entender, para sustentar a minha crença, a minha fé, naquilo que é verdadeiro. Por isso, nós vamos dizer que a salvação, sem mérito, é só fé. É a mensagem libertadora de Cristo. Meus agradecimentos ao Bruno, porque esse PowerPoint já é daquele lá. Tá? A salvação, então, não tem mérito nosso. É pela fé. Você não faz nada para ser salvo. E ela é libertadora. É a mensagem de Cristo, como nós vamos ver, que é libertadora. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Romanos,
capítulo 10, né, o versículo 5 até o 13, o texto que foi lido pelo Guilherme. E vamos reler novamente. E isso para nos ajudar a já ir inculcando, e daqui a pouco eu vou repetir algumas partes, mas para ir inculcando já esse texto. E esse texto ele está localizado aonde? Ele está localizado entre o capítulo 9 e o capítulo 11, onde Paulo está dizendo, ele está explicando por que Israel, apesar de ter todas as informações, tudo veio pelo povo judeu, e por que eles não são salvos. E aí, Paulo está deixando bem claro, eles não foram salvos, não é porque falhou o Senhor, já estava no plano de Deus, inclusive isso, mas olha só o que eles fizeram. Hoje nós vamos ver que a palavra estava próxima e eles não creram. Então, Paulo está mostrando, do capítulo 9 ao capítulo 11, como está Israel nessa história da salvação e por que não reconhecer o Messias como Salvador. Então, Romanos capítulo 10, versículo 5, Paulo já dando continuidade ao que nós aprendemos domingo passado, ele diz: Moisés descreve de forma a justiça que vem da lei. Então ele vai falar, como que é? Abre aspas. O homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz. O que ela diz? Não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz é o quê? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor nosso Deus, mais uma vez rogamos, ó Pai, a sua bênção. Nos capacite, Senhor, na explanação da sua palavra agora. Que o Senhor fale tudo o que precisamos ouvir. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam atentos para a sua voz. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se nós vamos falar sobre mitos e verdades a respeito, sobre a salvação, vamos começar por os mitos. Então, o mito número 1, E só lembrando que quando a gente está falando mito, cadê a Terezinha para ela ficar feliz? Mito é da palavra grega, mitos, que significa, porque a gente estava falando de mito fundante hoje na classe, agora a gente está falando de mito, outra variação do termo, e mito significa narrativa ou lenda, e conforme você pode usar esse termo como uma crença popular, ou uma tradição que foi desenvolvida, e com isso surgem ideias falsas, ou inapropriadas, ou que não são exatas. Por isso que nós falamos, isso é um mito, isso não é verdade, é uma ideia falsa, tá? Então, vamos entender esse mito número 1, e o mito número 1 é a salvação pela obediência. Versículo 5, como nós lemos, Paulo vai citar Moisés. Moisés escreve dessa forma: a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. O versículo em questão que está sendo trazido aqui é um contraste com a justiça pela lei, com a justiça pela fé. E Paulo, ele está citando Levíticos, capítulo 18, versículo 5, que afirma, depois você pode olhar lá, Levíticos 18, 5, que afirma que quem praticasse os mandamentos da lei
viveriam por eles. Ou seja, não é que viveriam, teriam vida por causa dele. Em outras palavras, o entendimento aqui no Antigo Testamento era que se eu cumprisse a lei, se eu obedecesse os mandamentos, eu teria vida. Eu conseguiria ser aprovado. Obviamente que eles perceberam que não há possibilidade disso. Porque quem consegue viver sem pecar? Na realidade, já vimos isso em Romanos, que a lei inclusive mostra o pecado, revela quem nós somos, revela o nosso pecado. E quando a lei revela o nosso pecado, isso mostra que não dá para eu ter vida pela lei. Então, a obediência da lei, se eu obedecesse a lei sem pecar, eu seria salvo. Qual é o problema? É que eu não obedeço a lei. Nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra, exceto o Senhor Jesus, que obedeceu toda a lei, que cumpriu a lei, que não teve pecado. Então, Paulo, ele está citando, ele está dizendo que a compreensão de que talvez você pudesse viver pela lei, isso é impossível. Sim, se você conseguisse, ok, mas é impossível. Reflete, então, ou deixa bem claro, a limitação da lei. Pela lei, ninguém consegue ser salvo. A lei não tem condições, a gente já viu isso no próprio estudo de Romanos. A lei não tem condições de levar ninguém para o céu, de salvar ninguém. A mensagem principal de Paulo é que, embora a lei seja boa, seja santa, ela não pode salvar ninguém. Se nós entendemos esse primeiro mito, o segundo mito vai nos ajudar também. A salvação não pode ser conquistada. Então qual é o mito? Eu posso conseguir a minha salvação. Isso é falácia. Salvação pode ser conquistada. É falácia. É mito. Por quê? Paulo agora ele está argumentando que essa justiça de Deus não é alcançada pelos esforços humanos, já que não é pela obediência, nem pelos esforços humanos, de tentar fazer alguma coisa. Ele está citando Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 14, e o público que está ouvindo, principalmente citando, falando porque Israel não conseguiu a salvação, ele usa inclusive o Antigo Testamento. E ele diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus. Isto é, para fazer Cristo descer. O que ele quer dizer? Paulo está refutando a ideia de que precisamos fazer algo para trazer Cristo até nós. A justiça pela fé não exige que a gente vá buscar Cristo num lugar distante. Como se ele estivesse num lugar inacessível. O que ele quer mostrar é que a encarnação de Cristo, a sua vinda na terra, já aconteceu. Eu não preciso ir buscar Cristo, ele já está aqui. Ele já veio. Não é necessário. Outra questão, ele diz, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Da mesma forma, Paulo ele está agora negando a necessidade de alguém ir ao abismo. E o abismo, o termo quer dizer onde os mortos são sepultados, onde são enterrados, tá? Então, ele está dizendo assim, a ressurreição de Cristo já aconteceu. Você não precisa ir lá onde ele foi enterrado, você não precisa. Ele ressuscitou, você vai lá, vai perder. Paulo, então, ele está enfatizando que a salvação pela fé não é algo difícil ou impossível de alcançar. Espera aí, você está dizendo que a gente não pode. Estou dizendo que a salvação, você não precisa ir buscar Cristo lá ou cá. Cristo já realizou tudo o que era necessário para a salvação. A justiça pela fé, ela está ao nosso alcance. Lembrando
da ideia dos que foram escolhidos, eleitos, chamados, mas ela está ao alcance. Ela está perto. Ele vai dizer na palavra da fé que pregamos, lá o versículo 8, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em resumo, o que Paulo está querendo dizer é que não é necessário que o homem faça nenhum esforço para que Cristo venha até ele. Eu vou atrair Cristo, eu vou fazer algo e Cristo vai olhar para mim, eu vou fazer alguma coisa e eu vou buscar Cristo. Nós não podemos fazer nada. Mas Cristo não vem até você, sim, mas não porque você fez alguma coisa. Essa é a ideia. E isso vai mexer, inclusive, com a nossa gratidão. Se somos do Senhor, se somos adotados pelo Senhor, se pertencemos à família do Senhor, é porque Ele veio até nós. Romanos 3 diz que não há quem busque a Deus. Eu fiquei pensando, olhando para esses dois mitos, o que é esperado de mim? O que eu preciso fazer? Qual é o meu dever? Qual é a minha responsabilidade? E talvez a ideia é de que eu deva rejeitar a salvação pelos méritos ou pelas obras. Nossa, pastor, isso aí as crianças lá embaixo já sabem disso. Isso é tão simples. Como? É esperado que você compreenda e aceite que a salvação não é a conquista sua, não é a conquista nossa. E aqui, por mais simples que pareça, por mais que seja dito, nós confundimos isso. Porque em algum ponto parece que eu quero cobrar do Senhor, ou eu quero exigir do Senhor, ou eu quero fazer alguma barganha do Senhor. Por quê? Porque eu sou dele. Mas se eu sou dele, não é porque eu fiz alguma coisa, entendeu? Daí você fica pensando, mas quem é que entende isso então? Que tipo de pessoa vive a salvação pela fé verdadeiramente? Aquele cristão que é humilde. Aquele cristão que é dependente de Deus. Um cristão que reconhece a sua incapacidade. Um cristão que entende que ele é uma pessoa falida, que é uma pessoa quebrada. Porque enquanto eu achar que eu tenho alguma coisa para oferecer, enquanto eu achar que eu sou bonzinho, nem que seja o mínimo, enquanto eu achar que, nossa, olha para mim, eu vou querer me vangloriar disso. E eu vou querer dizer, Deus, você olhou para mim, mas olha só, 0,0000001, eu tinha alguma coisa boa. Complica aí para você, né, Alex? Humilde e conhecedor das Escrituras. Se nós dissermos que existem tantas e tantas vozes, muitas vozes não têm nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com a Bíblia, e muitos dos absurdos que existem, o absurdo que se você colocar o seu dinheiro em tal lugar, você será salvo. O absurdo que se você tomar o chá com a cinza da fogueira que fez tal coisa, você será salvo, seus pecados serão retirados. O absurdo que se você pegar suas crianças e oferecer sacrifício, matando-as a pedrada, o sangue puro e inocente dessa criança será derramado na sua vida. Isso é diabólico. Mas tem gente que faz. E qual é o propósito? Ser salvo. Então eu tenho que ser conhecedor das Escrituras, porque eu vou entender que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Porque a salvação é do Senhor, é pela graça.
Então, qual o cuidado? Quais mentiras que podem estar vindo de várias formas, mas podem estar chegando? A primeira mentira é relacionada ao legalismo. A mentira é que é preciso cumprir as regras e que eu cumprindo as regras, eu sou um bom crente. Mentira. Você cumpre as regras, sim. Nós não vamos abolir, não estamos aqui para fazer isso. Nós vivemos de regras, porque elas nos protegem, elas nos direcionam, mas nós não somos salvos por ela. Nós somos salvos e por isso que nós queremos obedecer ao Senhor, com toda dificuldade. A mentira, então, da autossuficiência, de que você pode fazer. Meus irmãos, olha só. Ixi, tive um problema. Esqueci de ligar o cronômetro, vou começar tudo de novo. Hoje falei que ia pregar 30 minutos. Nós temos algo bem interessante. Hoje vivemos uma pandemia, vamos usar que nem o Covid, da pornografia. Cada vez mais nós temos um número crescente de homens, eles estão aprisionados à pornografia. Homens que têm uma certa moral, trabalhadores, honestos, com suas famílias, mas aprisionados à pornografia. E aí quando você começa a lidar ou trabalhar com esses homens, sabe qual é o problema? Eles acham que eles podem se livrar disso sem Cristo. Você fala, mas o cara é crente, eu sei. Mas eles acham que agora eu vou tomar a decisão e eu vou ser santo. Não, você não consegue. Sabe o que você precisa? Quebrar. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sou capaz. E agora sim, se entregar ao Senhor. Se enojar com o pecado. Falar, Senhor, está aqui. Essa é a solução. Ou é aí que começa a solução. Mas a autossuficiência, não, eu consigo pelos meus próprios méritos, pelas minhas decisões, é o maior engano que tem deixado homens aprisionados. Muita mentira que vai acontecendo é a dúvida que tenta enfraquecer a fé e fazer com que a pessoa acredite, não acredite na suficiência da obra de Jesus. E talvez você fale assim, não, o sacrifício de Jesus não pode ser para essa pessoa. Ele matou, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. Você fala, não pode. E aí no seu íntimo, lá no seu interior, quando está só você e Deus, você duvida, porque você também é assim. E você sabe quem você é na verdade. Você sabe a podridão do pecado que está trabalhando dentro de nós. E aí você começa a duvidar, nossa, eu não devo ser salvo, eu não posso, eu não fui justificado. Isso é uma mentira também. Porque o Senhor te amou antes mesmo de você entender quem Ele é. Então Ele te amou quando você era pecador, rebelde. Não tem nada que vai surpreender o Senhor. Ele sabe quem nós somos. E talvez, então, muito cuidado com a mentira da falsa sensação de justiça. De que as boas obras te tornam aceitável. Não é verdade. Vocês já ouviram falar em Charles Spurgeon? Todo mundo já ouviu falar como foi a conversão dele? Eu estou com medo de citar, porque eu descobri que tem algumas versões. Mas eu peguei a que eu achei que é mais apropriado para mim. Então, se for um mito, a gente vai descobrir depois. Mas dizem que a conversão de Charles Spurgeon é
que antes mesmo de ele se tornar um dos maiores pregadores da história, todo mundo chama Charles Spurgeon do príncipe dos pregadores, certo? Antes mesmo, ainda jovem, ele era atormentado com a busca pela salvação. Ele cresceu em um lar religioso, mas sentia que seus esforços para agradar Deus eram insuficientes. Então ele tinha medo, ele era atormentado, ele ficava inquieto. Poxa, como vai ser agora? E aí um dia, num rigoroso inverno, em meio a uma nevasca, que o impediu de chegar em seu destino, ele buscou abrigo em uma pequena igreja, uma igreja metodista, primitiva. E lá um homem simples, na ausência do pregador titular, devido à nevasca, conduziu o culto. E esse homem simples não era o pregador oficial, não era aquele mais bem preparado, era simplesmente um homem simples que conseguiu chegar ali. E não é o Charles Spurgeon. Ele começou a falar, ele pregou em Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E Spurgeon, que já havia ouvido inúmeros sermões bem elaborados, foi atingido pela simplicidade e poder daquela mensagem. O homem não tentou explicar teologias complexas ou impor um fardo de obras. Ele apenas repetiu o convite de Deus: olhai para mim. Naquele momento, algo transformador aconteceu, segundo Charles Spurgeon. Ele percebeu que não precisava escalar montanhas, que ele não precisava escalar montanhas de obras ou decifrar mistérios teológicos para alcançar a salvação. Ele precisava olhar para Cristo. Simplesmente olhar para Cristo e confiar em sua obra completa naquela cruz. Não sei qual é a sua situação hoje. Acredito que a maioria aqui já conhece a Cristo e tem um relacionamento com o Senhor. Está justificado e na presença do Senhor. Eu ainda vou explicar isso ainda hoje. Mas não perca a oportunidade, que é bem simples. E eu vou repetir: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Se nós falamos então sobre os mitos, vamos falar da verdade. E a primeira verdade, então, é que a salvação é somente pela fé. Versículos 8 a 10, eu imagino que você já deve ter esquecido 8 a 10, porque faz tempo que a gente leu, então vamos ler de novo. Romanos 10, de 8 a 10 diz: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. E se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo agora, então, ele começa a falar sobre a justiça pela fé, mas mostra que o caminho para Deus não é uma jornada impossível, mas sim uma realidade acessível a todo aquele que crê. Mesmo Israel não tendo percebido o Messias, ele está dizendo, mas estava lá. Ele usa, novamente, Deuteronômio capítulo 30, agora os versículos 12 a 14, para ilustrar que não precisamos buscar Cristo em lugares distantes, pois a palavra está perto. A palavra está perto de nós. Quando ele diz aqui,
em Deuteronômio 30, ele cita Deuteronômio 30, 9 a 10, ele chama seu povo à obediência, mas essa obediência deve vir do coração, da fé genuína. Então, assim como Abraão, vocês devem lembrar, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, e a gente já explicou isso lá em Romanos 4, nós também somos chamados a crer. O que é esperado de nós? Crer, fé. A lei, desde o Antigo Testamento, não é apenas um conjunto de regras externas, mas sempre foi um convite a amar e adorar a Deus com todo o nosso ser. O quadro que nós temos aqui, citado por Paulo em Deuteronômio, é de que todo o resto das Escrituras revela a graça de Deus. A graça soberana de Deus. Então, salvação é uma bênção divina, é uma dádiva do Senhor, é algo que o Senhor nos dá. A salvação sempre foi, pela graça de Deus, recebida pela fé. Sempre foi e sempre será. Até que não precise mais de salvação, porque vai chegar um momento que não precisaremos mais de salvação, porque o mundo vai acabar. Nossa, pastor, calma. Quando eu digo o mundo acabar, eternidade com o Senhor. Novos céus, nova terra. E lá não vai precisar mais de salvação, porque todos serão do Senhor. A palavra de Deus está perto de nós, em nossa boca, em nosso coração. A salvação, então, é apropriada pela confissão de fé em Jesus como Senhor e pela crença em sua ressurreição. E aí a gente tem que entender um pouco essa ideia de justiça e salvação são inseparáveis, elas estão juntas. A justiça de Deus, ela é imputada àqueles que creem. O que é imputado? Eu pego a justiça e imputo na pessoa. Olha o exemplo de Paulo. Em Filipenses 3, ele diz: eu considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e contá-los, mas eu considero lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo, e poder ser encontrado nele. E olha só, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, com base na fé. A justiça de Deus nos torna justos diante de Deus. A salvação nos livra da condenação da ira. A justiça nos torna justos, sem culpa. A salvação é que nós somos livres da ira, da condenação do pecado. E aí a fé genuína se manifesta em reconhecer Jesus como Senhor. Jesus como Senhor, por quê? Porque Ele ressuscitou. Reconhecer Jesus como Senhor é reconhecer sua autoridade completa sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 12, 3 diz: e faço-vos saber que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Outro texto, Romanos 14, porque foi para isso mesmo que Cristo morreu e se tornou a viver, diz Paulo, para que pudesse ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Filipenses, ele diz, Paulo ensina que Deus tem derramado sobre Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome que requer submissão. Então, Jesus Cristo, a fé genuína é que Cristo se torna Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Quem é Senhor da sua vida? Nós temos uma batalha, nós temos uma guerra que está acontecendo nesse exato momento, que ela acontece todos os dias, entre eu ser Senhor da minha vida e Cristo ser Senhor da minha vida.
Quando eu sou senhor da minha vida, eu faço aquilo que me agrada, eu faço aquilo que o meu eu diz que é interessante, eu faço aquilo que são os meus pensamentos, os meus planos, mas quando Jesus é meu Senhor, eu faço o que Ele diz eu devo fazer. E como é difícil. Jesus ser Senhor da nossa vida. Não, não. É fácil a gente falar, mas Ele ser Senhor da nossa vida é outro motivo, é outro, como que diz, é outros 500. Quando você pega um adolescente, que diz que é do Senhor, e eu acredito que seja, mas se apaixona por uma pessoa que não é do Senhor, e aí o Senhor diz, não pode um crente namorar com outro. Agora, quem vai dizer o que você deve fazer? Quando diz lá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque quem cuida da sua vida, te dá o pão ou te dá a vestimenta, sou eu. E você fica ansioso? Quem é o Senhor? Ou quando você, de alguma forma, procura ser exaltado, glorificado, e de alguma forma você busca elogios, você busca aparecer, você busca viver, onde você é o máximo, quem é o Senhor? Fé em Jesus é torná-lo Senhor da sua vida. Por isso que nós crescemos, por isso que nós desenvolvemos, por isso que nós desenvolvemos a nossa salvação, porque a cada dia o Senhor vai sendo ainda mais o meu Senhor. Quando eu sou apresentado a Cristo e eu sou regenerado, sou justificado, o Espírito Santo habita na minha vida, eu começo um processo de cada dia mais eu viver para o Senhor. E eu quero que vocês me ajudem a entender como que pode então alguém que tem o Senhor como seu Senhor, tem Jesus Cristo como o seu Senhor, viver no pecado, viver na desobediência. Pastor, mas você acabou de falar que todo mundo peca. Calma. O que eu estou querendo dizer é que sim, nós pecamos. Mas o pecado, ele se torna algo acidental, ele se torna algo que eu não estou preparado, se torna algo que acontece na minha vida, onde eu estou aprendendo a lidar com isso. Eu não estou falando desse tipo de pecado, eu estou falando, sabe qual é o tipo de pecado? Aquele pecado que acontece semana após semana, mês após mês, ano após ano. Tenho 10 anos de cristianismo, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de conversão, e eu continuo naquele pecado. Aí nós temos problema. Sabe por que a comunidade israelita diz que nós devemos honrar e escutar os mais velhos, os anciões? Porque a ideia é de que eles já estão amadurecidos, que eles já passaram o tempo suficiente. Então aqueles pecados que talvez o jovem, se você ler Provérbios, você vê que Salomão fala muito disso, né? Que é ingênuo, que é inexperiente, aqueles pecados, o mais velho já não faz mais. Porque 50 anos já, e ele vai, é pecado novo, gente, não dá para ficar pecando no mesmo. Mas se eu continuo no mesmo, talvez eu ainda não entendi o que é fé genuína. Porque a fé genuína leva o Senhor a ser o meu Senhor. E isso vai lutando, vai batendo de frente com a minha ansiedade, vai batendo de frente com a minha língua, com a fofoca, vai batendo de frente com a minha ira, vai batendo de frente então com os meus temores, vai batendo de frente com aquilo que não representa o Senhor. Ser salvo, o texto ainda diz que crer
que Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Cristo não ficou morto. Ele venceu, ele não pecou, ele foi morto no nosso lugar. E ele venceu, ele ressuscitou. Romanos 4:24 diz, por nossa causa também, a quem ele vai ser contada com aqueles que nele creem, que ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé também é vã. Se a gente olhar lá 1 Coríntios capítulo 15. Então, meus queridos, quais implicações nós temos aqui? A fé que salva é a fé no coração, é a fé no centro da nossa personalidade, é a fé que controla o nosso ser. Não estou falando daquela fé, eu acho legal, eu acho que isso é correto, eu preciso fazer isso, não. Mas é uma fé que transforma Jesus Cristo em seu Senhor. Muito mais que o Salvador, seu Senhor. É com o coração que cremos, o texto diz isso, e recebemos então a vida eterna. É quando entendemos isso, que agora fazemos parte, que após a morte vamos estar com o Senhor, ou se Ele voltar, estaremos com o Senhor. A confissão com a boca, então, é a expressão externa de que a fé habita no coração. Vocês devem estar pensando naquele texto de Tiago capítulo 2, versículo 19, que diz, você acredita que Deus é um só? Muito bem, parabéns! Estou já parafraseando. Parabéns! Os demônios creem e estremecem. A salvação, meus queridos, é uma dádiva de Deus, oferecida sim, de graça. Você não vai fazer nada, mas é oferecido para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A justiça de Deus é alcançada pela fé, e a salvação é o resultado, é a consequência dessa fé. Possamos abrir os nossos corações e confessar com as nossas bocas que Jesus é o Senhor, recebendo assim a salvação. E para terminar, a segunda verdade, deixa eu ver se vai aparecer aqui, apareceu. A salvação pela fé é algo confiável. Se você olhar o versículo 11, está escrito, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, que o abençoa ricamente a todos que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos entender alguns termos. Primeiro, Paulo inicia aqui o que ele está fazendo, ele está citando Isaías capítulo 28, versículo 16. E é um versículo que ressalta a importância da fé. Ele aponta para a segurança e a esperança que são encontradas em Cristo. Será que eu não estou confiando em algo que eu posso me dar mal depois? Será que eu não estou confiando num mito, numa falácia? Jamais será envergonhado. Aqui é uma promessa de que Deus honrará a fé daqueles que depositam a sua confiança nele. Então, meu irmão, se você acredita que esse livro é a palavra de Deus, se você acredita que ele traz o relato de que Cristo falou, se você acredita que Paulo é um apóstolo e ele foi inspirado para escrever o que Jesus falou, ele diz assim, jamais será envergonhado. Essa promessa é verdadeira e ela não pode ser quebrada. Ela será cumprida. Então, se você crer, se Jesus é o seu Senhor, pode confiar. Pastor, mas eu ainda tenho problemas aqui.
vai trabalhar para resolver esses problemas. Mas se você crê, Ele é seu Senhor, isso já vai mudar. A palavra confiar aqui, na língua original, ela implica em uma fé, olha só que interessante, ativa e contínua. Não é aquela fé estática que uma vez eu olhei e acreditei, que legal, não. Mas é algo que é ativo, então está em movimento. É uma fé que está em movimento e que ela é contínua. Ela não acaba. Essa fé é como o ar que nós respiramos. Você consegue encher os seus pulmões com tanto ar que você não precisa mais respirar? Você não consegue. Você vai encher os seus pulmões e o ar vai entrar e você... Daqui a pouco você precisa encher de novo. Daqui a pouco você precisa respirar de novo. Essa fé é isso que nós estamos falando. A todo dia, a todo momento, eu estou nutrindo essa fé, eu estou crendo. E agora, eu posso ter a segurança, porque não serei envergonhado. Versículo 12, ele diz, não há diferença entre judeu e gentios. Essa é uma declaração revolucionária para quem ele está falando. Os judeus, como assim? A salvação também é para o gentio. Nós somos judeus, lembra que ele está falando? Vocês têm como pai Abraão. E falou, não, os filhos da promessa que serão salvos. É algo revolucionário. O mesmo Senhor é Senhor de todos. E reforça então a soberania de Deus sobre toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. A sua graça é para todo tipo de pessoa. O texto diz, abençoa ricamente todos os que invocam. E aqui demonstra então essa generosidade de Deus. Em derramar as suas bênçãos sobre aqueles que apontam, que invocam. E aí, quando você pensa, esses invocam, e aí Paulo está citando agora Joel, capítulo 2, versículo 32, um versículo lá em Joel que proclama a salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor implica em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E clamar por sua misericórdia e graça. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e clamar pela sua misericórdia e graça. A palavra salvo, no original aqui, ela vai além de mera salvação da condenação eterna. Ela abrange a libertação do pecado, a restauração do relacionamento com Deus e a vida eterna. Somos chamados, meus queridos, a depositar nossa total, eu vou repetir, total confiança em Deus. Sabendo que Ele é fiel e que Ele vai cumprir as suas promessas. Devemos, então, entender que a salvação está perto. Para aqueles que creem. Deixa eu tentar exemplificar tudo o que eu disse com uma ilustração. Um conto. Imagine que você tem um taxista chamado Zé. Vou chamar Zé. E esse Zé, ele é uma pessoa ímpar. Ele se diz o melhor taxista da sua cidade. E por que ele diz isso? Porque ele tem um GPS. O melhor GPS daquela cidade. E aquele GPS, que não é um mero GPS, mas o melhor GPS daquela cidade, nunca falha. Você coloca o endereço e ele aponta. Não é o Waze nosso. Porque o Waze dá as bancadas, né, gente? De repente, o Zé,
ele pega um passageiro. Vamos chamar esse passageiro de Paulo. Sujeito tranquilo, sorridente. E Paulo diz: Zé, me leva para o céu. Zé, lembre-se, o melhor taxista da cidade, com o melhor GPS da cidade. Ele digita no seu GPS: céu. E o GPS começa aquela loucura. E nada acontece. Eu não sei o que significa isso, mas tudo bem. Fato é que o GPS travou. Lembre-se, não é um GPS comum. É o melhor GPS da cidade. Travou. E Zé, agora suando frio, ele olha para Paulo, ele diz: moço, acho que esse negócio pifou. Não sei como te levar para o céu. E Paulo, com aquele sorriso agora maior, diz: Zé, o céu não é um lugar no mapa. É um lugar no coração. Você não precisa de GPS para chegar lá. Você precisa crer. Ele diz, e acho que vocês vão conhecer: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos, você chegará lá. E aí Zé entende isso. E para a história ficar bonita, ele reconhece e vai para o céu. A salvação não é simplesmente um lugar que a gente quer chegar. A salvação não é algo que eu quero conquistar. A salvação é resultado daquilo que Deus fez por nós. Da justiça imputada sobre nós. E resultado da fé. Não a fé de saber, lembra, a gente citou Tiago 2,19, os demônios, mas da fé que leva Cristo a ser o nosso Senhor. Então a salvação não é um lugar que eu chego, a salvação está perto, a salvação está no seu coração. Meus queridos, a gente quer concluir da seguinte forma. Ficou claro o estudo? Ficou claro a explicação de Romanos capítulo 10. Ficamos confrontados. A história do Zé, né, o taxista. Ou ainda testemunho da conversão de Spurgeon. Lembra que a salvação não é uma escala, mas um olhar para Cristo, com fé. Então reflita. Em que você tem depositado a sua confiança para estar na presença de Deus? Essa igreja, talvez? Sua religiosidade? Seus esforços próprios? Ou na obra de Cristo? Reflita aí, decida. Hoje é o dia de confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou. Pastor, eu já fiz isso. Amém. Então avalia. Avalia o quanto você está confessando e confessar que Cristo realmente está externalizando que Cristo é o seu Senhor. O quanto que você está crendo de coração. Porque talvez você pode estar embriagado.
Você pode estar anestesiado com tanta religiosidade. Você veio para a igreja várias vezes, você vem todo domingo, talvez você venha na semana, talvez você participa das orações na quarta, das orações da manhã, e isso tem deixado você. Estou bem. Eu estou salvo. Reflita. E tome a decisão de Cristo ser realmente seu Senhor. Daquelas áreas que Ele ainda não é. Compartilhe. Testemunhe a verdade da salvação pela fé. Convidando outros a encontrar aquilo que você encontrou, o Senhor. A simplicidade e a profundidade da graça divina nos conduz a uma fé genuína que transforma vidas. E por isso nós podemos passar isso para as pessoas. Você não crê nisso? E por último, confie. Confie que Cristo, o Senhor Jesus, morreu naquela cruz, foi ressuscitado, Ele está vivo, e Ele diz que aquele que crê será salvo. Confie nisso, e se você confia nisso, viva por isso, que não saiamos daqui apenas informados, mas principalmente transformados pela verdade da salvação, que é pela fé e somente em Cristo. Você escutou, você ouviu, de alguma forma, essas verdades chegaram à sua mente, mas o que você vai fazer com ela agora? Pastor, eu já sou salvo, amém, mas pense nas áreas que Jesus ainda não é o seu Senhor. Pastor, eu ainda tenho dúvida. É a oportunidade. Pastor, eu entendi agora. Ainda mais a oportunidade. O que não pode é você dizer, e não vai poder dizer, que nunca ouviu que Jesus é o Senhor. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, com gratidão, Senhor, que nós conversamos com o Senhor agora. Porque temos a sua verdade, temos a tua palavra, e ela nos ensina, Senhor, qual é o seu plano, qual é a realidade. E a realidade é que todos nós estamos condenados ao inferno, devido aos nossos pecados. Mas por graça e misericórdia do Senhor, que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para pagar naquela cruz os nossos pecados, que foi morto, sepultado, ressuscitou, vive e vai retornar. E é Ele que nós devemos crer, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, ó Pai, em meio às dúvidas do dia a dia, quando a dor surge, Pai, quando as tribulações, as provações, os medos, as injustiças, a violência, a crueldade desse mundo bate à nossa porta, que nós olhemos para o Senhor, sabendo que somos salvos no Senhor, e que mais cedo ou mais tarde estaremos com o Senhor. Então, essa fé que coloca o Senhor como nosso Senhor, nos dá a certeza de que não seremos envergonhados, nos dá a certeza de que estaremos com o Senhor,
e nos dá força para viver todas essas coisas que dissemos aqui. Então, ó Pai, nos auxilie, Senhor. Trabalhe em nossos corações, para que a nossa fé seja, Senhor, aperfeiçoada. Que ela seja crescente, ó Pai. Nos dê, Senhor, condições de confiar plenamente no Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.